Então, bom dia a todos. Vamos começar, então, esse é o segundo seminário de Teoria Geral do Delito. O primeiro foi feito ano passado, aqui também, em setembro, outubro. E essa continuidade de um trabalho, uma cooperação entre o Luiz e agora na Humboldt, antes em Augsburg, e a GV, que a gente tem trabalhado aplicando a dogmática a casos específicos. Então, o primeiro foi ano passado, sem a presença do Luiz, mas só remota, e esse ano a gente tem o prazer de receber ele aqui, agora já é professor da Humboldt Universität de Berlim. E hoje a gente vai contar, então, com a presença do Marcelo Cavalli, doutor em Direito Penal, juiz federal e assessor jurídico no STF atualmente, o Yuri Luz, procurador da República, tá ali, doutor pela USP, o Gustavo de Oliveira Quanti, mestre pela Universidade Federal do Paraná, defensor público, e é isso, né? E o Luiz Greco. E hoje a gente vai tratar de vários temas, sempre aplicados a casos concretos, mas não temas de parte geral, como foi da última vez. Eu gostaria de agradecer o Raul Canelos e Vargas do Amaral Advogados pelo patrocínio constante desde o ano passado, e o Bialski Advogados também. E a gente conta com o apoio do Jota, que hoje não está aqui. Esse evento está sendo gravado, mas não transmitido em tempo real. Queria agradecer também a presença de professores da casa, da USP, amigos, ex-alunos, doutores pela Universidade de Munique. Muito obrigada pela presença de todos e eu já passo a palavra, então, ao professor Luiz Greco para a sua conferência. Eu vou começar? Sim, senhor. Tudo bem. Então, agradeço a professora Heloísa pela introdução, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu já me sinto aqui em casa, acho que já é a quarta ou quinta vez que eu falo aqui e fico muito feliz de rever vários rostos conhecidos aqui entre a plateia. Muitos eu não conheço o nome, mas eu reconheço de outras conferências, algumas até aqui. E muito feliz também de compartilhar essa mesa estou falando no microfone, com amigos como o Marcelo Cavalli, o Teodomiro Dias, o Yuri Luz. É verdade, Theo. E o Theo é o nosso co-coordenador. Desculpa. É o nosso bico oficial. O Theo é o coordenador do grupo comigo. Não, vai ficar aí. Desculpa. O Gustavo e a Clara, minha grande amiga, a professora Luísa Estelita. E, bem, eu vou falar sobre o dano patrimonial, o prejuízo patrimonial em alguns crimes contra o patrimônio. E a minha ideia aqui, nesse aspecto, a minha conferência não vai ser tão interessante quanto a dos meus colegas. Eu não vou falar de um tema que está no foco da discussão brasileira. Eu tampouco vou falar de um tema, vou falar muito de direito brasileiro. Eu vou dar meu projeto aqui nos próximos 20, 25 minutos, eu não quero falar mais do que isso, é dar uma ideia da discussão alemã em torno do conceito de dano patrimonial, prejuízo patrimonial. Para isso, eu vou ter que falar um pouco também do conceito de patrimônio, e em que medida essas considerações se aplicam ao direito brasileiro. Isso seria um problema a respeito do qual a gente teria que começar a conversar. Essa aqui é mais ou menos a ideia. A ideia das minhas considerações, então, é bem modesta, é mais dar essa notícia e talvez ter uma pequena discussão. E eu também já vou adiantar que eu vou ser predominantemente descritivo. Especialmente meus trabalhos mais antigos, meus trabalhos de pré-doutor, assim, meus trabalhos, em geral, eu me limitava a simplesmente descrever uma discussão que está ocorrendo em algum lugar que me parecia interessante. Eu vou fazer um pouco disso aqui também, eu não vou dar muito, talvez vou dar a minha opinião, mas eu não tenho uma teoria própria sobre o que eu vou expor, eu não tenho muito uma posição pessoal muito clara, muito decidida, assim, um ponto arquimédico de tudo que eu vou falar, eu ainda não sei bem qual é mais uma notícia, porque, e eu confesso que, assim, por que eu escolhi esse tema? Porque isso aqui é um seminário de Direito Penal Econômico, eu acho o tema interessante, eu mais ou menos acompanho o tema na Alemanha, e uns 3 ou 4 anos atrás, num seminário do IBCCRIM, em que o Marcelo Cavalli, que está aqui na mesa comigo, expôs um projeto que vocês tinham elaborado, não me lembro mais do que, acho que de crimes econômicos, aí eu percebi que alguns dos crimes que vocês estavam
não me lembro exatamente mais quais, mas acho que eram delitos relativos à fraude em casos de alguém que recebe um subsídio, alguma coisa assim. Alguns desses delitos talvez fossem quase que supérfluos se reconhecer tudo que o tipo penal do estelionato tem a oferecer, e para reconhecer isso é preciso conhecer um pouquinho melhor esse tipo, então minhas considerações se referem no direito brasileiro, especialmente esse tipo, porque o tipo do estelionato tem como um dos elementos típicos o em prejuízo alheio, mas o tipo é definido mais ou menos assim: obter para si ou para outro em vantagem indevida, em prejuízo alheio, mediante. Eu vou tratar desse elemento em prejuízo alheio. O que significa isso? E em outros tipos penais, a gente também precisa de uma noção do que é prejuízo, do que é dano. Especialmente na Alemanha, a extorsão tem a mesma estrutura, tem o mesmo resultado do estelionato. No Brasil, não. No Brasil, a extorsão é um tipo, vamos dizer assim, cortado é um tipo com elemento subjetivo especial. Mas dentro do elemento subjetivo aparece o intuito de obter vantagem econômica. A vantagem econômica nada mais é do que o prejuízo patrimonial com as avessas, um sinal de menos, ou sinal de mais, vamos dizer assim. Então, para esses dois tipos, as minhas considerações são relevantes. Como eu disse, as considerações são mais fundadas no direito alemão, e a transposição para o direito brasileiro acho que pode ocorrer, mas tem que ser um pouco melhor pensada, e isso eu não vou fazer aqui no pouco tempo de que eu disponho. Eu vou proceder em duas etapas. Eu vou primeiro discutir o que é patrimônio, no sentido do direito penal, e depois, no segundo momento, eu vou me aproximar, vamos dizer assim, pela retaguarda da mesma noção, e vou tentar definir o que é dano. E claro que para saber o que significa dano, a gente precisa determinar o que é patrimônio, porque o dano, em princípio, é uma diminuição do patrimônio, uma perda do patrimônio. Então a gente precisa primeiro começar pelo patrimônio e depois chegar ao dano. Então, eu vou começar, eu não vou expor teoria sobre o patrimônio, eu não quero fazer minha exposição, estruturar minha exposição de forma muito teórica. A minha ideia é mais, assim, não só pensar em casos, pensar em algumas alternativas. Acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer para se aproximar da ideia de patrimônio é se perguntar: patrimônio é só um conjunto de direitos ou também compreende outros fatores? Quando a gente pensa em patrimônio, a gente logo pensa no direito civil. Direito civil compreende patrimônio como um conjunto de direitos subjetivos de uma pessoa. Se necessita de mais um fator para o conceito civilista de patrimônio, eu deixo aqui em aberto, mas a pergunta interessante seria: isso esgota o patrimônio ou o patrimônio vai um pouco além disso? Bem, aí eu vou mencionar um caso alemão de 2001, em que havia uma empresa de limpeza que tinha vários funcionários. A empresa estava passando dificuldades financeiras, a empresa tinha vários funcionários que ficavam em stand-by esperando para trabalhar e para serviço de limpeza quando a empresa fosse contratada. E no começo de um mês, o mês, foi acho o último mês da empresa, a empresa chegou para os funcionários e disse: fiquem tranquilos, o salário de vocês está garantido, vocês não se preocupem. O que acabou acontecendo foi que não veio praticamente serviço nenhum, os funcionários ficaram em casa, não fizeram nada, e depois, no final do mês, a empresa deixou claro que não tinha como pagar, os funcionários não receberam. Aqui, os funcionários tiveram prejuízo patrimonial, perderam algo do seu patrimônio, existe o patrimônio deles está afetado de alguma maneira. Se a gente entender que o patrimônio é um conjunto de direitos subjetivos, não fica tão fácil, a gente só vai ter essa afetação talvez no final do mês, no momento em que a obrigação de pagar se torna líquida e se torna realmente devida. O tribunal alemão disse o seguinte, que a força de trabalho dos empregados, de estar à disposição, isso já é uma componente do patrimônio deles, e então está à disposição sem receber a compensação por isso, ou sem o auspício de receber a compensação por isso, já vou chegar a essa precisão que acabei de fazer, isso já é uma diminuição do patrimônio, já é um prejuízo patrimonial. Em outras palavras, a ideia que predomina hoje na Alemanha é que patrimônio não é só um conjunto de direitos subjetivos, o patrimônio pressupõe qualquer posição jurídica, vou usar um termo bem amplo, qualquer posição jurídica que tenha algum valor econômico. E por exemplo, também a força de trabalho pertence ao patrimônio, o know-how de uma pessoa integra o patrimônio. Claro que todos
os direitos subjetivos com algum valor econômico também compõem o patrimônio, mas não só aquilo a que uma pessoa tem um direito subjetivo, necessariamente, já a gente vai chegar a mais importantes precisões aqui, que também a possibilidade de ganhar alguma coisa, uma possibilidade suficientemente concreta, já pode integrar o patrimônio de uma pessoa. Eu vou chegar agora, esse foi o primeiro ponto, então. Patrimônio, também, assim, posições e não direitos. Posições com valor econômico. E essa primeira dicotomia, essa primeira alternativa que eu acabei de expor, era descrita na discussão alemã com uma terminologia relativa a duas grandes teorias. A primeira, que diz que patrimônio se reduz a direitos, uma teoria que ninguém mais defende hoje, é chamada teoria jurídica do patrimônio. E a segunda se chama teoria econômica, o conceito econômico de patrimônio. Primeiro é o conceito jurídico de patrimônio, segundo é o conceito chamado econômico de patrimônio. Então a gente parte desse ponto de partida agora. Patrimônio como conjunto de bens com algum valor, ou de posições com algum valor econômico. O que significa isso? Vamos elaborar um pouquinho. A segunda dicotomia que a gente pode introduzir aqui é essas posições com valor econômico. Elas têm já de, vamos dizer assim, estar presentes de forma real, o que quer que isso signifique. A pessoa já tem que ter elas na mão ou bastam expectativas de um ganho patrimonial. Eu vou dar um exemplo. Num caso importante relativo à distribuição de recursos de fundos partidários, alguns partidos, acho que no caso foi o CDU, um partido importante na Alemanha, o partido da Merkel, por exemplo, mentiu, assim, prestou informações falsas ao fundo partidário, que com isso deu ao CDU mais recursos do que aqueles que o CDU tinha direito. Como o fundo partidário como se diz na Alemanha, assim, uma panela, é um fundo fechado, quando alguém recebe mais, outro recebe menos. Isso quer dizer que o fato do CDU ter recebido mais do que devia não se esgotou só, assim, não foi o fundo partidário que teve um prejuízo. O fundo partidário, no final do ano, tem, sei lá, 0 na conta. Mas outro partido deixou de receber. Os outros partidos deixaram de receber. Esse outro partido foi lesionado, já pertencia ao patrimônio desse partido receber aquele valor? A jurisprudência diz que sim, que o patrimônio desse partido não é composto só dos bens que o partido detém, vamos dizer, na sua conta, naquele momento, mas das expectativas de receber certos bens, expectativas que são suficientemente concretas, são tão concretas que a pessoa já pode contar com elas, já pode até colocar num balanço, é mais ou menos essa a ideia. Isso também compõe o patrimônio, com a consequência de que tirar isso de alguém já é provocar prejuízo a alguém. Essa, então, é a segunda ideia interessante. Além de posições, não necessariamente direitos subjetivos, também expectativas suficientemente concretas compõem o patrimônio. E a terceira discussão, existem várias outras, mas essas são, vamos dizer, as três principais, e essa é bastante atual. As duas outras não são mais muito controvertidas. Essa é bastante atual, se refere a se posições contrárias ao direito também compõem patrimônio. Eu disse que patrimônio, em princípio, é o conjunto de posições com valor econômico, bens com valor econômico, se podia dizer também. E isso significa, economia é, vamos dizer assim, é a lei da selva, de certa forma. Droga tem valor econômico, um objeto furtado tem valor econômico, tem um caso antigo da jurisprudência, em que, 2 casos clássicos eu vou mencionar, um foi o de uma senhora que estava grávida e que queria comprar um remédio para abortar, e cometeu um fato ilícito, então, e ela foi à farmácia, o farmacêutico vendeu algo inócuo para ela e recebeu o dinheiro. Então, enganou. Aí, o que se tinha, o Tribunal do Império, na época, esse caso é de 1800 e alguma coisa, o que o Tribunal do Império teve que decidir é se o dinheiro que era usado para fins ilícitos, se esse dinheiro também compõe o patrimônio de uma pessoa. E disse que sim. Outro caso interessante, esse caso Beguerrat, o STJ alemão teve que julgar nos anos 50, mais ou menos, 2 ladrões cometem um furto e depois
vamos dizer que um entrou na residência, pegou os objetos, as joias, e o outro ficou do lado de fora. Aí na hora de dividir, o que pegou as joias disse, ó, só peguei isso, e dividiu meio a meio, e outra parte escondeu. A parte que ele tinha que ter dado para o outro pertencia ao patrimônio do outro, o Beguerra disse na época que sim, e que então esse outro foi lesionado, houve um estelionato cometido contra a comparsa. Poucos anos atrás, esse caso voltou, e o Beguerra já de forma diferente, dizendo que não houve aqui um prejuízo patrimonial em relação ao outro comparsa. O outro comparsa não perdeu nada que pertencia ao seu patrimônio. E a discussão começou de forma intensa nos últimos anos, ela recomeçou de forma intensa nos últimos anos em relação à droga. Traficante teve uma boa carga de droga que ele vendia, teve tomada dele. Foi um caso de extorsão, mas como eu disse para vocês, na Alemanha a extorsão pressupõe prejuízo patrimonial. A gente podia pensar no mesmo caso com estelionato. Alguém compra a droga e entrega, sei lá, diz que vai pagar e depois não paga, alguma coisa assim. Esse traficante de drogas foi vítima de um estelionato, ele sofreu um prejuízo patrimonial? Essa é a pergunta. E a jurisprudência, em geral, respondia... Tem vários outros casos também, eu não preciso contar todos. Tem o caso do sujeito que aceita... que recebe dinheiro de um mandante para cometer um assassinato e comete o assassinato. Tem o caso contrário do assassino que comete o assassinato e depois não recebe do mandante. Todos esses casos. A gente pode pensar, será que a força de trabalho, diz que isso é uma posição que tem um valor patrimonial, força de trabalho do assassino, isso é algo que é tutelado também, faz parte do patrimônio do assassino, vai ser tutelado pelo estelionato? Bem, a jurisprudência aqui tem uma postura que não é muito clara, a jurisprudência alemã. Em alguns casos ela afirma que essas posições que eu mencionei agora, mencionei várias, pertencem ao patrimônio, em outros casos ela afirma que não. Em geral, se de dinheiro é sempre bom, mesmo aquela ideia de que, como é que era, pecúnia non olet, que o direito tributário às vezes menciona, exatamente essa ideia, assim, o caso da moça que pagou pelo abortivo que não funcionava, ela ficou mais pobre, que sofreu um prejuízo patrimonial, o dinheiro pertencia ao patrimônio dela. Aquele que paga para o assassino, que depois não cumpre o prometido, esse também sofre um prejuízo patrimonial. Agora, o contrário, sim, isso é um pouco estranho, a força de trabalho do assassino, isso não pertenceria ao patrimônio. Então, o assassino que não cumpre o prometido, esse não seria vítima de um estelionato. O caso da distribuição dos lucros de um furto, vamos dizer assim, a distribuição da coisa furtada, esse caso já foi decidido de duas maneiras, a última decisão foi no sentido de que isso não pertence ao patrimônio. E a droga está sendo muito controvertida e o Beguerra decidiu agora, clarificou a questão, dizendo que a droga pertence ao patrimônio do traficante. Então, ele é vítima de estelionato ou de extorsão nesses casos. E qual é o argumento fundamental da jurisprudência? O argumento é o seguinte, que a ordem jurídica tem de vigiar também no submundo, que decidir de forma contrária, meio que abrir as portas para que no mundo do crime as pessoas se enganem livremente. E a opinião contrária, que me parece um pouco mais convincente, é a opinião e diz que o estelionato protege um bem individual, um bem do indivíduo e não a paz social. E então falar aqui em garantir a vigência da ordem jurídica entre os criminosos é meio que mudar o bem jurídico do estelionato. É falar de outra coisa, não é mais falar de proteção do patrimônio, é sim falar de proteção da paz social, e coisa assim que parece estranho. Isso me convence, mas o tribunal então tem essa posição que não é muito clara e mais ou menos diferenciada em cada caso. E tudo bem, com isso eu acabei a minha primeira parte, a parte positiva de dizer o que pertence ao patrimônio. A gente, só para recapitular, diz que o patrimônio pertence a posições com valor econômico, não só a direitos subjetivos. Essas posições não precisam ser atuais, não precisam ser reais, elas só precisam ser suficientemente concretas, expectativas suficientemente concretas, como no caso do fundo partidário, e algumas dessas posições, segundo a jurisprudência, podem até mesmo ser contrárias ao direito. O nível de contrariedade ao direito aqui varia e tal, a situação não é muito clara. E agora, vamos para a parte final, a parte do dano. Eu disse, se vocês já perceberam, que expondo o patrimônio, mais ou menos, acabei antecipando algumas ideias, algumas avaliações, algumas declarações sobre o que é o dano. Porque, em princípio, o dano é a negação daquilo que eu acabei de descrever. Se determinada posição, por exemplo, no caso do fundo partidário, se o recebimento da quantia
aqui se faz jus, já pertence ao patrimônio do partido, não receber essa quantia automaticamente, um dano ao patrimônio do partido. O que é o dano, então? Aí se começa com uma definição relativamente formal. Se diz, o dano é a diminuição do valor global do patrimônio. Essa que é a definição básica. E o que isso significa? A ideia é mais ou menos a seguinte. Como eu disse lá atrás, se patrimônio não é só um conjunto de direitos subjetivos, e sim é um conjunto de posições que tem algum valor econômico, patrimônio é algo essencialmente quantificável, é algo essencialmente, sim, se é um valor, o valor é algo quantificável, e mais, o valor é algo dinâmico, algo que muda também com o tempo. É sempre uma questão, a gente pode ficar mais pobre, ter um aumento de patrimônio, ou ter uma diminuição de patrimônio, ficar mais rico, ter um aumento de patrimônio, muitas vezes sem fazer nada, só quando parado, o dinheiro rende no banco, fica tendo um aumento de patrimônio. Ou uma determinada ação valoriza, você tem um aumento de patrimônio. E ao contrário, se a ação desvaloriza, o imóvel desvaloriza, você tem uma diminuição de patrimônio. Fisicamente não se alterou nada no seu catálogo de bens, só que a dimensão do seu patrimônio diminuiu. E daí se deriva o seguinte, que se o patrimônio tem essas características, algo quantificável, algo dinâmico, isso significa também que o prejuízo patrimonial tem essas características e que o patrimônio não se caracteriza só por uma perda, o prejuízo não se caracteriza só por uma perda de algo que pertence ao patrimônio. Essa perda pode ser compensada com um ganho. E se houver uma compensação, ao mesmo tempo em que ocorre a perda, não houve diminuição do patrimônio no seu valor global, então não houve prejuízo patrimonial. Futuro um pouco abstrato, eu vou dar um exemplo agora que deixa a coisa bastante clara. Vamos imaginar, esses exemplos são da jurisprudência alemã também, ocorreram vários casos assim, um sujeito quer comprar um carro usado e ele vai ao revendedor de carros usados, vê um carro que ele parece interessante, o carro está uma pechincha, está um preço muito bom. E aí ele conversa com o vendedor e pergunta, vamos construir o caso assim, tem várias variantes, mas pergunta, por que esse carro está tão barato? Esse carro teve algum acidente? E o vendedor nega isso, diz, não, o carro não tem acidente nenhum, o carro só tem essa quilometragem, mas nunca teve nenhum acidente. O sujeito compra o carro, então, por esse bom preço. Depois ele descobre que o carro tinha, assim, uma história de um acidente. E agora, ele nunca teria comprado o carro com essa história, porque ele sabe que um carro que teve um acidente, você nunca sabe depois qual vai ser a situação real desse carro, qual vai ser a reação dele em certas situações. Ele não teria comprado um carro com acidente. Só que o valor do carro, o preço que ele pagou pelo carro, corresponde ao valor objetivo de mercado do carro. Aquele preço já era uma pechincha, ele comprou porque era uma pechincha, mas a pechincha que ele fez, ele não fez uma pechincha tão grande quanto a que ele imaginou que ele teria feito, mas ainda assim ele não fez um mau negócio. Ele comprou um carro que valia o que ele pagou. Aqui se vai dizer que não há um estelionato, porque o sujeito não sofreu prejuízo patrimonial. O que saiu do patrimônio dele, foi, vamos dizer, os 30 mil reais do valor do carro, entrou no patrimônio que foi o carro no valor objetivo de 30 mil reais. Ainda que ele achasse que o valor objetivo desse carro era de 50 ou 60, ele deixou de ganhar 30 mil, mas ele não tinha um direito a ganhar esses 30 mil. Isso também não era uma expectativa que fazia parte do patrimônio dele já. Essa que é mais ou menos a ideia da compensação. Estelionato é um delito contra o patrimônio e não um delito contra a capacidade de disposição, a liberdade de disposição sobre seus bens. Ainda que o sujeito não tivesse realizado essa disposição, conhecendo a situação tal como ela era, isso é o elemento erro, um outro elemento do tipo, não é o elemento prejuízo, em prejuízo de outro. O tipo exige um prejuízo, isso quer dizer que exige uma diminuição do patrimônio, e essa diminuição não existe quando ela é compensada, quando o que sai do patrimônio é compensado com algo que entra, quando então, o pagamento do preço do carro é compensado pelo carro que tem o valor correspondente a esse preço. Mas, mais uma precisão então, essa foi a ideia de compensação. E vamos agora só inverter a outra ideia da expectativa. Da mesma forma que uma expectativa já pode aumentar o patrimônio, a expectativa de um acréscimo pode já ser tão real, tão presente, que ela já pode ser computada no valor do patrimônio, aumentar a dimensão do patrimônio, também a expectativa de uma perda pode ser tão presente que ela já pode diminuir o valor do patrimônio. Não é necessário que um objeto seja destruído ou para que alguém tenha um prejuízo patrimonial. Muitas vezes é possível antecipar a consumação do estelionato
pelo menos na Alemanha, que não se fala em obtenção de vantagem ilícita, só se fala em prejuízo patrimonial, a obtenção da vantagem ali está no tipo subjetivo, ela já pode ocorrer antes, e um exemplo que sempre se dá na Alemanha para explicar isso, são contratos, especialmente o tal do o pendura. Na Alemanha não existe um tipo específico, aqui no Brasil a gente tem uma fraude assemelhada ao estelionato, que captura, que pega essa situação em que alguém vai a um restaurante, uma coisa assim, pede algo que não tem a intenção de pagar, ou sem as condições de pagar. Na Alemanha, isso é entendido como estelionato, isso vai dizer que o prejuízo patrimonial existe já no momento em que o pedido é aceito, antes de que a comida seja servida, porque nesse momento já existe um perigo suficientemente grande de que o patrimônio do dono do restaurante vai estar diminuído. Esse perigo é suficientemente grande porque o dono do restaurante presta antes, ele vai entregar e até ele fazer isso, assim, ele não tem mais como impedir que isso aconteça, ele não vai cobrar antes. No McDonald's não dá para se usar essa construção, porque ali o contrato se desenrola, como se diz em alemão, sim, Zug um Zug, quer dizer, me falta a palavra do direito civil, mas assim, quase que... Contraprestação? Prestação e contraprestação no mesmo momento. Num restaurante, a coisa não se desenrola assim, então se diz lá que o estelionato já está consumado nesse momento. O que significa, o que é um pouco mas é consequente, significa também que se o sujeito, depois de pedir sem intenção de pagar, decidir que vai pagar, ou chega um amigo e salva ele, paga, ainda assim o crime está consumado, e isso daí não seria... talvez algo interessante do perspectiva processual, ou talvez para diminuir a pena, ou principalmente nenhum dono de restaurante vai denunciar um fato nessa circunstância, mas em princípio o tipo está realizado e o crime está perfeito. Mais ou menos essa é a ideia. Isso eu sei, imagino que é um pouco difícil de se aceitar de uma perspectiva brasileira, mas tem um pouco a ver também com umas considerações relativas à estrutura do estelionato como um delito em que alguém se autolesiona, coisa assim, concretamente. Não dá para... Se a gente entender o estelionato como um delito em que alguém se autolesiona, que é o que se diz que é a nota característica do estelionato e o que diferencia o estelionato do furto, no furto eu vou e pego a coisa da situação de guarda, da posse de uma pessoa. No estelionato, essa pessoa me entrega a coisa. Quem tem que praticar a última ação, a ação que provoca prejuízo patrimonial, é a própria pessoa. Isso quer dizer que se eu peço, o sujeito me serve, tem só dois momentos para falar no estelionato. O momento em que ele aceita o pedido, em que ele diz sim, então, vamos dizer, se celebra o contrato de prestação de serviço, de compra e venda, um contrato misto, na Alemanha se diz que é um contrato misto de Bewirtung, não sei como se traduziria isso, é um contrato específico de restaurante. Ou esse é o primeiro momento, se consuma o delito, ou o delito se consuma no momento que o sujeito serve a comida. Mas o delito de estelionato nunca pode se consumar no momento em que o cliente deixa de pagar. Porque se fosse assim, é o cliente que está lesionando o dono do restaurante. E estelionato, na Alemanha, é entendido como um delito em que a vítima, o titular do patrimônio, se autolesiona. Talvez essa concepção de estelionato não seja transportável para o Brasil, não sei. E falei do princípio da compensação e disse que expectativas também podem ser, elas podem também compensar de um lado, ou expectativa de dano podem já diminuir o patrimônio. E agora eu só vou mencionar mais duas situações e encerrar. Existem duas exceções a essa ideia de que dano é uma diminuição não compensada do patrimônio, do valor global do patrimônio. Uma é uma situação em que existe dano apesar da compensação, e a outra é uma situação em que existe uma diminuição não compensada, mas se diz que não há dano. A primeira situação, dano sem compensação, dano com compensação, é a seguinte: um sujeito compra algo que vale o valor de mercado, ele não compraria sabendo da natureza real dessa coisa que ele adquire, mas ao mesmo tempo, ao contrário do carro usado com um acidente, o sujeito pode usar o carro. O carro vale, o sujeito não compraria, mas o carro tem um valor de mercado, o sujeito pode usar esse carro. Mas tem produtos que a pessoa pode adquirir, enganada, que não tem valor nenhum para a pessoa. Exemplo, casos reais também da Alemanha, uma
imaginar, a gente pode vou transformar um pouquinho o caso para o direito brasileiro. Vocês conhecem essas coleções da RT, gigantes, doutrina, sei lá. Vamos supor que um vendedor desse porta em porta, esses casos em geral tinham essa natureza, vendedor porta em porta, bate na casa de uma dona de casa, diz para ela que existe uma nova coleção da editora Revista dos Tribunais, que os livros são muito importantes para o dia a dia de qualquer pessoa, qualquer dona de casa, e que ela se empolga e compra a coleção pelos 3, 4 mil reais que vale a coleção. Ela recebe a coleção. Esse é o problema. Ela não tem uso nenhum para isso, não conhece nenhum jurista que ela possa passar isso adiante. Teve uma redução de 4 mil reais no patrimônio. De um lado, essa redução foi compensada por um ganho, mas ela não consegue fazer nada com esse objeto. Aqui se diz que a gente precisa individualizar um pouquinho a compensação e dizer que, em certos casos, apesar de uma compensação objetiva, apesar disso, a pessoa está com seu patrimônio diminuído. Essa é a primeira exceção, quando a pessoa não tem o que fazer com a coisa. Essa é a chamada tonalidade subjetiva do prejuízo patrimonial, do dano patrimonial. O Adriano escreveu um artigo sobre isso em alemão, o Adriano Teixeira. A segunda hipótese, a hipótese mais ou menos inversa, em que não há compensação, mas não há dano, é a hipótese de doações, subsídios e outras mais. Em geral, nesse caso também não vai haver fraude. Os casos em que não há punição. Mas vamos olhar só para o dano. Se diz, por exemplo, o sujeito que faz uma doação para um mendigo, ele sabe que vai ter o patrimônio dele diminuído. Mas, ainda assim, se entende que se a doação alcança a finalidade que ela deveria alcançar, que é ajudar uma pessoa necessitada, isso opera mais ou menos como uma compensação como que ideal. Essa obtenção do fim ideal, mais ou menos, teria quase que uma natureza compensatória. Então, aquele que faz uma doação a um mendigo, aquele que faz uma doação para uma instituição de caridade, o Estado, quando paga subsídios para alguém, paga bolsa para alguém, ele está alcançando uma finalidade ideal e, por isso, não haveria um prejuízo patrimonial. Com a consequência de que, se uma pessoa mente numa situação dessas e compromete o alcance dessa finalidade, haveria um prejuízo patrimonial, porque não se alcança a finalidade que compensa a diminuição do patrimônio. Se uma pessoa pede uma esmola, dizendo que ela precisa dessa esmola para pagar o tratamento da mãe, que está muito doente, mas a mãe não está doente, talvez o sujeito nem tenha mãe. Esse caso, ele cometeu uma fraude, e essa fraude provocou um erro, esse erro reverteu em prejuízo da vítima, porque a vítima vai ter uma diminuição do patrimônio, o valor que ela pagou para ajudar o tratamento da mãe do sujeito, sem essa compensação com a obtenção da finalidade ideal. Bem, com isso eu chego à minha conclusão. Estou vendo aqui, eu falei um pouquinho mais do que eu queria, 29 minutos, e só recapitular, como eu disse, eu não fui bastante modesto, eu não quis dar um voo muito alto, quis dar uma notícia de uma discussão alemã, principalmente da jurisprudência alemã sobre o delito de estelionato, o conceito de dano patrimonial. Eu comecei falando do que é o patrimônio, expus as ideias básicas do chamado conceito econômico de patrimônio, que diz que patrimônio é composto não só de direitos subjetivos, mas sim de toda posição, todo bem com valor econômico, um conjunto de bens, valor econômico. Também esse conjunto de bens pode ser integrado não só por realidades, mas também por expectativas. Algumas delas, inclusive, algumas disposições podem ser, inclusive, contrárias ao direito. E depois eu olhei para o dano, que o dano patrimonial se avalia com base na ideia do chamado princípio da compensação, princípio do saldo, e isso significa que eu tenho sempre que avaliar não só o que saiu do patrimônio de alguém, mas também o que entrou, e que existem algumas pequenas exceções a esse princípio. E com isso eu termino. Obrigado pela atenção de vocês, espero não ter falado só de algo que não é do interesse de ninguém. Muito obrigado. Toca aí. Então, como quiser. Faz a pergunta em seguida, não sei. Eu acho que seria interessante, né? Mas eu não mando aqui. Já? Eu tenho uma pergunta, então posso usar o... Deve. Então, a minha pergunta é o seguinte: como é que esse conceito penal de patrimônio na Alemanha, como é que ele convive com o conceito do direito civil?
Então eu tenho uma enorme dificuldade de aceitar a ideia de uma posição bem legal poder ser objeto de um crime de estelionato, de extorsão. Quem está à margem do direito não pode ter a mesma expectativa de proteção de quem está dentro do direito. O sequestrador pode ser vítima de estelionato do coautor, o sequestrador pode ser vítima de estelionato de extorsão do coautor. Óbvio que você pode também imaginar uma situação caso a caso. Uma prostituta pode ser vítima de estelionato porque ela tem uma posição mais vulnerável, uma aceitação muito maior, uma posição como essa. Eu até esqueci o nome do conceito no direito que nós estudamos estelionato, que é a dívida... Sim, o Diane Loan. Mas tem em português também tem uma... Enfim, como é que isso, na medida que se você entende que o sequestrador pode ser vítima de extorsão do seu coautor, então depois que ele for... que o seu coautor for condenado, ele tem direito a cobrar essa dívida nos tribunais cíveis alemães. Então, como é que o direito pode responder com unidade a essa questão? Sim, esse é o argumento dos críticos dessa jurisprudência. Se reportar a ideia de unidade da ordem jurídica. Dizer que não é possível que o direito civil negue proteção a uma posição, que o direito civil diga, por exemplo, que não é possível repetição de indébito nessas situações. Quem paga, vamos dizer, se o sujeito contratou o assassino profissional, que o assassino não presta, o normal, se você contrata alguém, essa pessoa não cumpre, você pode, pelo enriquecimento sem causa, você pode, pelo enriquecimento sem causa, você pode exigir ou que ele cumpra ou que ele devolva. Ou que ele cumpra ou que ele devolva. Mas que ele cumpra você não vai poder exigir porque isso é nulo. Esse contrato é nulo. Como o contrato viola o direito, você poderia exigir, em tese, nas regras gerais, você poderia exigir que ele devolvesse o dinheiro. E no direito alemão existe uma regra no direito civil que diz que aquele que usa o seu dinheiro para finalidades ilícitas, ele não pode depois requerer a devolução do dinheiro. Então muita gente diz isso, o direito civil, em quase todos os casos, nega proteção a essa posição e então há contradição com o direito civil protegê-la. Os únicos casos em que parece que o direito civil não é tão rígido são casos de posse ilícita. Que o possuidor ilegal também tem um certo direito de proteger a posse. E aí muitos dizem que, em razão disso, vamos dizer, o ladrão, quando já tem a posse pacífica da coisa, ele pode proteger essa posse contra o esbulhador, e o outro que vai tentar tirar isso dele, quase que se coloca numa posição de esbulhador, então aqui se justificaria uma proteção. Eu tendo a pensar como você, que não faz muito sentido proteger essas posições, se a gente está tentando proteger indivíduos. E só uma nota sobre a prostituta. Na Alemanha existe uma lei de prostituição e que dá à prostituta uma pretensão de receber pelo serviço prestado. E em razão disso se diz, se antes era um caso também que sempre se discutia e que a jurisprudência também tem, esse caso a jurisprudência entendia como não compreendido pelo patrimônio, o caso do cliente que não pagava depois do ato sexual. O cliente combina, desde o começo ele já quer não pagar, e aí que se entendia de novo, vamos juntar todos os fatos que eu mencionei. Se entender, não, desculpa, deixa eu falar. A jurisprudência dizia que a prostituta não estava lesionada no seu patrimônio, porque a capacidade de trabalho dela é uma capacidade usada para fins aos bons costumes, e depois a prestação também não gera nenhuma pretensão de pagamento, porque esse contrato é violador dos bons costumes, então é nulo. E isso, em 2001, isso mudou com essa lei de prostituição, só que surge também uma assimetria estranha, porque seria assim, o cliente, em geral, acho que predominantemente se nega a ele a proteção, a prostituta se dá a proteção. Se acontecer o contrário, o cliente dá o dinheiro e a prostituta não prestar, como ela já queria, não sei a jurisprudência, mas muitos autores dizem que aqui não há um estelionato. Assim, não existe uma coerência na jurisprudência alemã e não existe uma coerência total também na doutrina. Isso é um problema também desse setor. Mas me parece que alguma limitação tende a haver, que não faz sentido o direito penal tutelar com os delitos patrimoniais vamos dizer, que os bandidos possam usufruir dos frutos dos crimes praticados por eles. Pelo menos isso me parece bastante claro. Luiz, eu acho, eu fico até você um pouco, até do ponto de vista da tipicidade mesmo, quer dizer, como é que o direito penal pode proteger uma relação que não tem nem dignidade penal? Se você está à margem do direito, você não pode esperar confiança, você não pode esperar reciprocidade, não há uma relação de contrato. Se eu pago por 1 quilo de cocaína, eu não a recebo. Se a cocaína é ilegal no meu país, eu não tenho expectativa. Eu estou num mundo
em que a falta de confiança ela é inerente ao pacto que foi criado. Mas o único problema... Se a polícia chegar, eu não vou receber mesmo. Sim, mas o que eu não sei é se esse tipo de argumentação não vai longe demais. Porque, por exemplo, mesmo quando eu compro a minha cocaína, ainda que eu não tenha o direito de recebê-la, eu tenho, por exemplo, o direito de que ela não tenha qualidade, que ela não seja muito mais prejudicial à minha saúde do que, por exemplo, se eu compro uma cocaína e imagino que ela tem concentração tal, e o sujeito me vende. Teve um caso assim, da jurisprudência alemã, que ele vendeu, o traficante se confundiu e vendeu heroína, que é muito mais perigosa, muito mais concentrada. A vítima morreu. Aqui eu acho que dá para falar em um homicídio. Não dá para... Talvez um homicídio. Exatamente. Talvez um não, estelionato não dá para falar, mas eu quero dizer, a sua argumentação de que o sujeito, por se mover no âmbito ilícito, não pode mais esperar nada, a confiança dele não é mais tutelada, eu diria, em relação ao patrimônio, concordo, mas não em relação a tudo. Em relação à vida... eu não posso ir ao PROCON, porque minha cocaína não é tão claro, quanto eu imaginava. Sim, não pode e não vai poder também reclamar diante do judiciário que se entregue a boa cocaína, visto redibitória dessa cocaína. Então, não dá também. Sim. Posso fazer uma pergunta? Não, claro. Acho que não precisa do microfone. Eu só queria saber até que ponto esse conceito de dano patrimonial do estelionato anda de mãos dadas com o da infidelidade patrimonial. Sim. A infidelidade patrimonial, acho que o Adriano vai falar dela hoje à tarde, é um tipo bem próximo da apropriação indébita que refere à conduta daquele que administra patrimônio alheio, para dizer falar de forma bem grosseira, viola o seu dever de bom administrador e provoca um prejuízo patrimonial. Em princípio, esse prejuízo é a mesma coisa que o prejuízo no estelionato, mas se entendem, assim, predominantemente se entende que também há 2 ou 3 pequenas diferenças. Uma é que às vezes se aceita que o não aumento do patrimônio às vezes pode ser um prejuízo, além dos casos em que eu falei de expectativas, e outra situação em que se aceita uma diferença entre o conceito de dano patrimonial nos 2 delitos é a daquele do administrador que dispõe de fundos líquidos e imediatamente acessíveis para compensar aquilo que a diminuição do patrimônio que ele provocou. Sim, vamos dizer, um advogado recebe o dinheiro na própria conta, dinheiro do cliente na própria conta e gasta esse dinheiro. Mas ele tem outra conta que está cheia de dinheiro e que ele vai... Quando o dia que o cliente pedir, ele pode passar esse dinheiro para o cliente. Seriam casos assim. Essas que são as poucas diferenças, mas em princípio são 2 conceitos iguais. Mais perguntas? Bem, obrigado. E perdão por escolher um tema também que eu sei que não é muito de direito brasileiro. Não, mas é bem interessante porque tem bastante acusação de estelionato, assim. Recentemente está tendo um número maior. Eu queria só lembrar que nós pedimos para o livreiro, o Carlos, trazer os livros de vários autores que estão aqui, então do Luiz, do Adriano, do Alaô, do Frederico, do Eduardo, do Ronan, da Flávia, eles estão ali, os livros da Marcial Pons, ou traduzidos por eles, e podem ser adquiridos no térreo, tá? Com desconto, que é importante. Então, sem mais, vou passar a palavra ao Gustavo Conte, a gente vai em ordem alfabética, que vai falar sobre compra de boas relações. Obrigado, Luísa. Bom dia a todas, bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui na FGV participando desse seminário de Teoria Geral do Direito aplicado ao direito penal econômico, e uma honra muito grande estar nessa mesa com pessoas tão reconhecidas no direito penal e também reencontrar velhos amigos aqui na FGV. O tema que me foi solicitado é o da compra das boas relações e corrupção, mais especificamente tentar responder a pergunta de se a compra de boas relações constitui o crime de corrupção na sua modalidade ativa ou na sua modalidade passiva. E nós começamos justamente com essa duplicidade do crime de corrupção, com o fato de que existem, na verdade, 2 modalidades do crime. A doutrina explica isso muito facilmente, nós precisamos de 2 incriminações separadas, porque do contrário seria muito difícil compreender todas as situações merecedoras de pena, especialmente naqueles casos de corrupção não correspondida, de corrupção unilateral. Então, entende-se corretamente que se eu ofereço uma vantagem para um funcionário público praticar um ato de ofício, ele não apenas não pratica o ato de ofício desejado, como ainda me prende em flagrante, o que é muito comum na prática, nós temos um crime de corrupção ativa consumado, não é necessária a correspondência por parte do funcionário.